Nós esperamos agora, sinceramente, estar na página da Orquestra Jovem e depois nós vamos linkar no final dessa live aqui o outro pedaço do vídeo que já foi gravado. Eu não vou falar tudo de novo, senão vai me dar um chilique. E isso que eu não estou com coronavírus, eu estou são e salvo. Tá? Mas então, só para a gente complementar, daqui onde nós tínhamos chegado, a orquestra inicial é uma orquestra pequena, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui a foto, para a gente conseguir reconhecer, sem conversar toda a explicação que eu já tinha dado. Essa foto aqui, ó, é de um pequeno conjunto, mais ou menos da época barroca, tá? Onde os instrumentos todos já substituem as vozes. E aqui nós vamos ver o que resultou dessa progressão, que é uma grande orquestra. Deixa eu ver se eu não estou de cabeça para baixo. Não, está certo. É uma grande orquestra com coral, etc., executando a nona sinfonia de Beethoven. Beethoven já é quase uma fronteira para o romântico. Beethoven é um clássico tardio. Então isso foi o que eu falei lá no início, mais ou menos, muito rapidamente, para não ficar cansativo, sobre a história da orquestra. Hoje a orquestra tem uma composição para ser uma sinfônica mesmo, de uns 80 músicos, pelo menos, e pode chegar sem limites. Houve o recorde, é um recorde que foi batido na Inglaterra, e conseguiram juntar mais de 3.000 músicos para tocar. Uma obra impossível para ver, mas é só uma fidelidade. Na verdade, a orquestra sinfônica completa mesmo é 110, 120. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos justificar esse projeto da Revolução Sinfônica dos Instrumentos de Sopro. Nós convidamos a casa o Davi, o regente da nossa banda municipal, aqui de Porto Alegre. E, pela experiência que ele tem, ele trabalha fundamentalmente com os naipes de sopro. A banda é formada quase que na sua totalidade por instrumentos de sopro. Então nós vamos pedir que o maestro Davi nos conte um pouquinho dessa mesma evolução, ou o que significa, em última análise, uma banda, então, como o senhor falou, ela é composta basicamente de sopros e percussão. Então, dentro da percussão, os instrumentos de teclados, instrumentos de pele, né, percutida, mas os sopros, então, o que nós temos ali a diferença da orquestra sinfônica é que não tem cordas, somente sopros. E aí os sopros variam, no caso, né, essa função dos naipes de cordas dentro da banda. Então, por isso que na banda nós temos bastante clarinetes, né, bastante flautas. Eles fariam essa função ali de violinos, primeiros, segundos, violas, né? Toda essa formação aí, justamente para executar um repertório, né? Então, seriam naipes das flautas, naipes dos clarinetes,
saxofones, isso dentro das madeiras. Dentro dos metais nós temos trompa, trompetes, trombone, tuba. E aí dentro dos instrumentos, claro, por exemplo, o naipe dos clarinetes, nós temos aí diferentes instrumentos. Nós temos o clarinete piccolo, é um clarinete pequeno, ele é mais agudo, né? O clarinete soprano, que ficaria o meio termo, e o clarinete baixo, que é o clarone. Os instrumentos nas flautas, nós usamos bastante na banda, usa bastante o piccolo, que é a flauta pequenininha dela, né? E as outras flautas tradicionais. Deixa eu te fazer uma pergunta que é intrigante. Por exemplo, na sinfônica, um instrumento crítico, são dois, mas na verdade um dos instrumentos críticos é o oboé. Por quê? Porque não tem. É muito difícil estudar o oboé, é raro, não é um instrumento popular. Então, a banda eu não te ouvi falar em oboé. Isso. É pelo mesmo motivo ou a formação da banda não prevê tanto o uso do oboé? Prevê, maestro. Na banda nós temos também os tipos de banda, né? Temos a banda, a fanfarra, temos a banda marching band, seriam essas bandas de escola, né? Com bastante percussão e não tantos instrumentos. E na banda sinfônica, aí sim nós temos o uso do oboé, do fagote, que aí são bem comuns, né? E totalmente necessários, 2 oboés e 2 fagotes nas bandas, e conforme o repertório, né? Contrafagote, se precisar, né? Claro. Mas também se usa muito, na banda sinfônica, os oboés e fagotes, que são instrumentos de orquestra, né? Totalmente de orquestra também. Sim, é estranho, né? Porque tem certos instrumentos críticos. Nós, por exemplo, na orquestra jovem de estudantes, em alguns momentos, o nosso segundo oboé é um clarinete. Por quê? Porque nós temos uma aluna ótima de oboé, que vocês vão conhecer, mas o nosso segundo oboé é muito principiante. Então nós temos alunos de oboé que estão começando. Para poder acompanhar o primeiro oboé, só um clarinete. Então, a gente não mentindo não é grave o pecado, né? Então essas coisas são interessantes. Mas no Brasil, por exemplo, é muito difícil se conseguir oboístas. E o fagote também. Mas valeu a explicação, é isso que eu queria entender. Sim, são instrumentos bem caros também, né, devido ao valor, né? A fabricação da palheta, né, que não é tão simples. Não é em qualquer loja que vai encontrar uma palheta de oboé e de fagote, né? Então o músico mesmo tem que construir, às vezes é difícil, até chegar nesse ponto de conseguir construir uma palheta boa, mas que funcione, né? Isso é muito difícil, muito complicado. O oboé e fagote são os da palheta dupla. Isso, exatamente. Não sei quem foi criança na minha época, que os dinossauros comiam ali na eleição ainda, a gente passava na cerca viva das casas e pegava uma folhinha que dobrava direitinho, a gente apertava de um lado e soprava e fazia música com aquilo. No fundo, aquilo ali era uma palheta dupla, né, que a gente brincava. Chegou agora, vou abrir o baú da recordação. Olha só, interessante, é exatamente isso. 2 lâminas de cana de bambu, né, ali dobradas, né, que elas são confeccionadas, claro, no tubinho, para conseguir vibrarem e formar um som do instrumento. Então é bem mais rápido. Um outro instrumento que eu queria perguntar também, que esporadicamente se usa na sinfônica, né, tem obras inclusive como o Bolero de Ravel, que é muito conhecido, e que usa o saxofone, mas o saxofone não é um instrumento que pertence à orquestra sinfônica obrigatoriamente. Já na banda é diferente, né? Na banda, sim, temos o naipe de saxofones, totalmente necessário, fundamental, né, nas bandas. E aí temos o saxofone soprano, saxofone alto, saxofone tenor, o saxofone barítono. Também tem o saxofone contrabaixo, que não é muito usado, mas esses 4 são bastante usados em bandas e também em obras, né, como o Ravel, né, no Bolero, nós temos o uso do saxofone, né, na orquestra também, mas ele é o uso mesmo das bandas, né, banda sinfônica, marching band, todo tipo de banda é imprescindível o uso dos saxofones. Tem um compositor americano que é Gershwin, George Gershwin, ele usa bastante saxofone nas suas obras sinfônicas, né?
Bom, eu não sei, eu preciso me cuidar sempre porque eu amo falar, né? Como eu já não consigo tocar tanto, né? O meu instrumento é um instrumento muito complicado, porque a gente precisa encarar a orquestra sinfônica, assim como a banda, né? É como um instrumento. Então, um instrumento que o maestro toca, que eu também toco, é uma orquestra. Como eu não consigo tocar, tem que falar. E é uma coisa compulsiva, eu falo meio demais. Mas eu acho que nós estamos conseguindo dar uma boa ideia, né? Sim. Sobre o que representa esse projeto que nós estamos dando andamento, que é o de evolução sinfônica, e no que nós nos transformamos. E o que nós vamos fazer daqui em diante? Nós vamos mostrar também para quem não tem ideia, para quem não é do meio, né, que talvez não tenha ouvido falar, não conheça, nós vamos mostrar cada um desses instrumentos de sopro, né? Vou mostrar mais uma coisa para que vocês entendam. Isso aqui é uma partitura. Aqui estão, por exemplo, todos os instrumentos relacionados. Vocês veem que o maestro, o regente, precisa daquele ditado, o olho no queixo e outro lugar. Né? Porque são 8, 10, 12, 15, tem partituras com 30 linhas que precisam ser lidas ao mesmo tempo. Mas essa partitura tem uma ordem mais ou menos estabelecida, que é flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombones e tuba. Então essa é mais ou menos sempre a ordem em que eles aparecem. Abaixo desses entra a harpa, os instrumentos de percussão e piano. E lá no final começam os instrumentos onde eu me criei e vivi toda a minha vida, que são as cordas. Violinos, viola, violoncelo, contrabaixo. Certo? Então nós vamos iniciar as nossas aulas, né, a nossa apresentação dos nossos professores, com um aluno escolhido para poder mostrar o instrumento, para quem não conhece, para quem quer ter um primeiro contato, e vamos seguir essa ordem da partitura. Nós tínhamos que escolher uma ordem. Então vamos começar com a flauta, e vamos chamar aqui para nos substituir o professor de flauta, que é o professor Vinícius Prates, e o Eric, que é o nosso aluno de flauta. Agradecemos muito pela atenção de vocês, agradeço muito pela disposição do maestro Davi, que é uma das pessoas que tem mais nos ajudado hoje na continuidade desse projeto. Muito obrigado e vamos fazer a nossa troca aqui. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado por estarem prestigiando essa live, essa aula que nós estamos oferecendo. Eu sou o professor Vinícius, professor de flauta transversal da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. E, primeiramente, eu vou falar um pouco a respeito de aspectos importantes sobre esse instrumento que ainda está guardado aqui, que é a flauta transversal. A flauta, na verdade, tem a sua origem na pré-história. Ela evolui, é um instrumento que vem evoluindo ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, desde a pré-história, quando o homem pré-histórico pegou um osso pela primeira vez, um pedaço de osso oco, fez alguns furinhos, assoprou e tirou as primeiras notas musicais. Esse instrumento deu origem, esse instrumento de osso foi dando origem a todos os outros instrumentos de sopro, né? Dentre eles, esse instrumento que nós estamos vendo aqui, que é a flauta transversal, que hoje é construída, como vocês podem ver, de metal, basicamente de metal. A grande maioria dos instrumentos hoje é construída de metal. Muito embora a nossa família dentro da orquestra sejam as madeiras. Mas por que nós somos da família das madeiras? Porque quando esse instrumento se popularizou e a música começou a se popularizar, ainda pela Europa, desde a Idade Média, por aí, esse instrumento era construído de madeira. E foi inclusive,
com o passar do tempo, com a evolução da indústria, começou a ser produzido em metal, porque era um material que tinha mais possibilidades de projetar mais o som, uma vez que o instrumento de madeira tinha pouco som. Esse instrumento aqui ganha mais som com o passar do tempo, no momento em que ele passa a ser construído de metal. Tá? E aqui eu vou pedir uma ajuda do meu aluno, o Eric Santos, que vai montar o instrumento dele. Nós vamos ver quais as partes desse instrumento. O instrumento é dividido em 3 partes. Mostra pra gente, primeiramente, ele tem ali o corpo do instrumento na mão. Mostra pra gente, por favor. Essa parte é onde nós colocamos a nossa mão esquerda e é responsável por extrair as diferentes notas do instrumento. Tá? Pegue, por favor, o pé do instrumento, que é a parte mais abaixo. Encaixa ali, por favor. É onde nós colocamos a nossa mão direita, que também é responsável por trazer as diferentes notas. E agora mostre, por favor, só o bocal, a cabeça, que é onde a gente tira o som do instrumento. Tá? A gente produz esse som por meio da nossa embocadura, que é uma embocadura chamada de embocadura livre, porque nós não introduzimos o lábio em algum mecanismo, como por exemplo no trompete, no trombone, como vai ser visto nas próximas aulas, e também não nos utilizamos de palheta. O nosso som, ele se origina aqui, aqui nesse furinho aqui, quando o ar é soprado, uma parcela do ar entra, outra parcela do ar som, gera uma vibração aqui e daí está o som. Mostra pra gente, por favor, o som só da cabeça da flauta, só do bocal da flauta. Muito obrigado. Agora, vamos montar o instrumento todo. Vamos montar todo o instrumento. E executa pra gente uma pequena escalinha, uma escala de som maior, pode ser em 1/8, só pra gente ver que ele assopra aqui, e neste ponto ele vai alterar a posição dos dedos e vão sair as diferentes notas. Por favor, uma escala de som maior, devagar, só pra gente poder observar toda a movimentação de dedos. Também nós conseguimos modificar as diferentes notas só com alteração na posição do lábio. Faça, por favor, alguns harmônicos em cima da posição de Sol. Vocês vão observar agora. Ele vai tocar uma nota Sol e vai alterar a posição do lábio e, sem mexer os dedos, ele vai tirar outras notas, que vão ser um Sol mais agudo, depois um Ré, um outro Sol e assim por diante. Ok, muito obrigado. Então, esse é o funcionamento básico do nosso instrumento. Né? O sopro, posições diferentes de lábio em combinação com alterações nos dedos. Né? Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse instrumento é como tirar o som. Né? Então, para isso, no início dos estudos desse instrumento, se faz muito exercício de nota longa, que são exercícios que nos ajudam a fixar bem a embocadura. Então, vamos fazer um pouquinho de exercício de nota longa para mostrar como é que esse exercício funciona. Vamos fazer um pouquinho, lembra do exercício do Moise? Si, Lá, Sol. Vamos fazer notas de 3 em 3 com repetição. Inspira, por favor.
registro grave agora para a gente escutar um pouco do som grave da flauta. Né? Toque, por favor, isso mesmo que foi executado agora, só que uma oitava abaixo, por favor. A gente vai ver como o instrumento tem uma amplitude muito grande, porque esse exercício começa no registro intermediário da flauta. Né? Agora nós vamos ver um pouco de como que é o registro grave, e depois nós vamos ver um pouco de como que é o registro agudo. Demonstra para a gente uma oitava abaixo, por favor. Às vezes esse registro em que nós estamos tocando, que o Eric demonstrou para a gente, no meio de um grande bolo sinfônico, aquilo que o maestro falou agora há pouco, no meio de cento e tantos músicos, às vezes esse registro não é suficiente para chegar no público. Então, muito comum no nosso instrumento, na flauta, é executar passagens num agudo extremo, que é o que nós vamos mostrar agora. Tá? Vamos fazer esse exercício do Moise, Marcel Moise, de forma ascendente na terceira oitava, a partir do Mi bemol 2 a 2, pode ser? Mi bemol natural, e assim por diante. Terceira oitava, por favor. Só para a gente comparar um pouco, mostra para a gente um Dó grave, bem grave, inspira, e um Si bem agudo para a gente ver a amplitude desse instrumento, como vai longe o som do nosso instrumento. Essa é a nota mais grave do nosso instrumento. Essa ainda não é a nota mais aguda que a gente pode tocar. É uma das mais agudas, já está perto do nosso limite da extensão, mas já dá para a gente demonstrar um pouco de como esse instrumento é versátil em termos de amplitude sonora. Amplitude de volume de som, quanto de extensão, ou seja, aquelas notas que nós podemos executar desde o mais grave até o mais agudo. Certo? Vamos executar então agora um pedaço de uma obra, pode ser? Está com a partitura? De memória? Ótimo! Então, o que nós vamos tocar é Concerto de Mozart? Concerto de Mozart em Ré maior, né? Wolfgang Amadeus Mozart, compositor do período clássico vienense. Essa obra foi escrita em 1778. E nós vamos escutar agora alguns pedaços dela, vamos debater um pouco a respeito dessa obra. Pode ser? Toque pra gente, por favor.
Ok, ótimo, muito obrigado. De memória, algumas coisinhas a gente acaba esquecendo. Né? Essa obra, tu está estudando ela, deixa eu botar meu case aqui no chão. Há quanto tempo, mais ou menos, nós estamos trabalhando essa obra já? Mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês. Algumas coisas já andaram bastante desde, né? Enfim, algumas coisas só eu pude observar, porque nós não temos aula live toda semana, né? Mas o que a gente pode conversar mais a respeito dessa música? Lembrar que Mozart, dentro da sua obra que é enorme, uma das características importantes dele é a linguagem operística. Ele era um compositor de ópera. Entre tantas coisas que ele fez, a ópera tem muito destaque na produção dele. Então, algo que a gente tem que buscar é tocar como se fosse uma grande ópera, uma grande diva cantando um grande solo alegre. Né? E isso a gente já pode demonstrar já na nossa primeira passagem. Certo? Mas isso é uma coisa que a gente ainda vai debater e podemos aprofundar depois num outro momento, porque nosso tempo agora, infelizmente, já se acabou. Nós vamos agora passar a escutar os oboés com o professor Davi, que estava aqui agora há pouco com a gente, e a nossa querida aluna Maria Clara. Sejam bem-vindos à nossa aula. Muito obrigado por assistir. Parabéns, Eric. Obrigado. Obrigado ao professor Vinícius, ao Eric. E esse concerto de Mozart, ele tocou aqui, a orquestra acompanhou uma solista em Campos do Jordão, né, Maria Clara? Foi bem bacana. E aí o Eric está se preparando para fazer também. Mas chegamos agora também para falar de mais um instrumento, que é o oboé. Esse instrumento aqui é a Maria Clara, que é minha aluna, vai nos apresentar o instrumento. Maria Clara, tu pode montar ele desde o estojo, eu pedi para ela trazer ali, e ela vai montar parte por parte do instrumento, para a gente conhecer. Ali está a campana. São 3 partes, né, esse instrumento. Um instrumento de madeira, tá, gente? E antigamente eles eram feitos de ébano, que é uma madeira africana, mas como se tornou muito rara, eles passaram a fazer de grenadilha. Tá? Então o oboé é basicamente um tubo cônico, tá? Um tubo cônico, essa é a diferença dos instrumentos da flauta, do clarinete, que são tubos, né? Eles são cilíndricos totalmente. O oboé, ele é cônico. Então ele começa aqui em cima, com tipo um buraquinho, vocês não vão enxergar, mas é tipo 4 milímetros, e termina aqui com 5 centímetros na campana. Então, um tubo totalmente cônico, e aí por isso que ele produz esse som, né, diferenciado aí, um som mais doce, né. Maria, toca um pouquinho aí do instrumento, para a gente perceber o som. Instrumento muito antigo, gente, data aí de 3.000 anos atrás, né? De 3.000 anos antes de Cristo, na antiga Pérsia, no Oriente, um instrumento oriental, né? E aí sofreu toda essa evolução também com a flauta, claro, a flauta muito mais antiga, né? Mas o oboé é 3.000 anos antes de Cristo, um instrumento então, origem no Oriente, né? E os antigos instrumentos tinha o Shanai, que é um instrumento da Índia, muito parecido, né? Que era um instrumento, parecia uma cornetinha, né? Uma palheta, assim, uma palheta desse tipo. Sabemos que o oboé, aí já começam as palhetas duplas, né? São 2 canas juntas, num tubinho, que a gente chama de tudel, amarrada,
e aí elas vibram, essas canas, né, e produzem esse som. E aí o Shanai, ele tinha um instrumento que era muito gritante, né, um som muito forte. A pessoa que tocava esse instrumento não tinha muito controle, porque a palheta ia bem dentro da boca, da cavidade bucal, né, e o músico não tinha muito controle, tocava e o som era estridente mesmo, um negócio berrante para tocar na rua, né? E aí nós foram evoluindo o instrumento, e no século XVII, já aí passando por uma boa evolução, né? Usado aí no barroco. Agora o instrumento sofre mudanças, né? Roteter e Philidor foram dois criadores, né, desse sistema de chaves, bastante chaves. O oboé não tinha muitas chaves, né, no começo tinha bem poucas chaves, e aí o instrumento que nós temos hoje, claro, já está bem mais avançado, com bastante chaves, bastante recursos para tocar o repertório mais difícil, o repertório mais avançado. E o nome era oboá, que significava madeira alta, ou quer dizer que tocava as notas agudas dentro da orquestra. Então, no centro da orquestra, o oboé, ele mantém esse som penetrante, né? O som daquele instrumento dos primórdios lá, que era muito berrante, muito forte, né? Claro, o som ficou melhor, ficou mais suave, mas ele é um som que ele, se a gente tocar o Lá, né? É o instrumento que toca o Lá para afinação, toca o Lá, hein, Maria? Esse Lá que ouvimos, né, na orquestra, para afinação das cordas, que todas as cordas têm esse Lá e eles afinam através dessa nota. Então, mesmo o oboé tocando e todas as cordas tocando juntas, a gente consegue ainda perceber o Lá do oboé. Então, por isso que é um instrumento que projeta muito o som. Palheta. Se a gente tocar a palheta, ó, Maria, pode demonstrar a tua palheta? Eu vou chegar mais perto para vocês enxergarem a palheta do oboé. Não sei se vocês conseguem ver bem. Ó, são duas canas nesse tubinho que a gente chama de tudel. Ó. Tem uma cortiça e ela é acoplada no instrumento. Se soprar só a palheta, vai dar um som, né, Maria? Sim. Produz o som, é um som feio. Isso. Que são a vibração das canas. Agora, acoplado no instrumento, nós temos um som maravilhoso, olha só. Muito bem. Então é isso. Maria vai tocar agora um trecho do concerto de Albinoni, né, Maria? Segundo movimento. Segundo movimento. Tens a partitura? Não, de quatro. De cor. Muito bem. Os alunos estudam tanto que decoram as partes. Isso é muito bom, né? Então a Maria vai tocar para nós. Pessoal, nós estamos agora encerrando a nossa live e convidando vocês para amanhã também, onde teremos outra live com a apresentação daí do clarinete, fagote. Eu acho que já iniciamos os metais também, os instrumentos dos metais. Hoje tivemos um probleminhas técnicos, mas amanhã estaremos aqui no horário das 15 horas. Também lembrando, né, pessoal, de usarmos o álcool gel, usarmos as máscaras. Eu estou com a minha máscara aqui, né? Já vou colocar para sair, certo? E lembrando dos nossos cuidados todos com a saúde. E que em breve podemos voltar aos ensaios, voltar à nossa atividade normal. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado.